Vamos lá então, meus queridos. Como é que a gente chama a semana 1? Entendimento do problema. Basicamente, qual é a principal técnica, ferramenta, enfim, que a gente utiliza para essa semana? Um design thinking, ou pelo menos práticas de design thinking. Mas o que a gente propõe aqui, galera? Tem um processo de entendimento do problema. Então, identificação do problema, uma imersão, análise do problema, uma ideação e uma prototipação. Jonas, prototipação. Posso usar uma design sprint para fazer prototipação? Sim. Então, posso usar uma design sprint já, daqui a pouco, às vezes, na primeira semana do projeto. O que é algo muito comum, tá? Às vezes a gente começa uma técnica até mesmo de design sprint, né, nessa semana mesmo de design thinking, porque às vezes ela, dependendo do contexto, ela vai trazer um resultado mais assertivo ali para nós e vai atender um pouco mais rápido a expectativa do cliente, enfim, do projeto. Só que a melhor prática aqui nessa primeira semana, galera, seria um foco no problema. Tá? Fazer um design thinking de fato. E aí, pessoal, primeiro ponto aqui, tá? Dessa proposta que a gente vai mostrar para vocês entendam, não é em toda a empresa que a gente vai conseguir rodar tudo isso, não é todo cenário que a gente vai conseguir executar todas essas etapas. Vai ter, a gente até pode usar um modelo desse, mas vai ter empresa que, nas 5 semanas, o que a gente se propõe que se entregue em cada uma delas, a gente vai conseguir daqui a pouco executar técnicas e ferramentas, etapas de 2 semanas só. Isso vai acontecer, galera. A gente não pode sofrer com tudo. Isso tudo que a gente vai mostrar aqui seria o ideal, tá? No tempo mínimo, o mínimo dos mínimos ideais que a gente deveria estar, sim, de alguma forma rodando, para reduzir as incertezas. Então, assim, idealmente, sim, a primeira semana deve ter um foco no entendimento do problema. Então, aqui eu trago, né, as principais etapas de um design thinking, né, terminando com uma prototipação, que aí já nos permite validar de alguma forma, certo? Validar com usuários, né, o público que a gente pretende, o público-alvo, né, desse produto, dessa solução que a gente vai desenvolver, a gente já tem um protótipo para validar isso. Um protótipo bem validado, para quem está acostumado a usar técnicas, né, de prototipação, galera, um protótipo bem validado, ele já nos abre um leque, facilita muito o trabalho de construção de backlog, de definição de MVP. Né? A gente tendo um protótipo bem desenhado, para extrair numa Lean Inception, né, depois num PBB, o que a gente vai ter em termos de funcionalidade mesmo, depois de user story, é barbada, porque o protótipo ele já entregou muita coisa, ele já conseguiu provar um pouco de valor, de usabilidade, enfim, né, uma série de coisas, tá? Então, galera, primeira semana focada em entendimento do problema. Do público aqui, vamos falar então quem é o founder dessa etapa aqui. É que geralmente lidera um design thinking. O profissional, a skill correta para liderar isso daqui, o que vocês acham que é, galera? Ah, Product Manager, legal. Alguém falou outra coisa aí, ó, tal do UX. Sim, profissional de UX. Um outro, né? Um novo nome aí para quem pensa em experiência de cliente, CX. Então, galera, o agilista sim pode facilitar esse momento, ou pode ajudar, né, ser um apoiador de um profissional de produto ali que vai estar executando isso. Geralmente, galera, os profissionais de UX mesmo, tá? Os mais preparados, assim, eles sabem rodar uma design thinking, por isso faz parte, né, do dia a dia deles, tá? Mas sim é importante para o agilista dominar essa técnica para poder ajudar, tá? Se não facilitar, pelo menos apoiar algum profissional ali que vai estar facilitando ela. Então, assim, geralmente quem vai liderar esse processo de design thinking são profissionais de produto, mas comumente a gente sabe, né, galera, que agilistas podem sim facilitar esse momento, tá? Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento. Nessa fase, galera, de design thinking, entendimento do problema, todo mundo que de alguma forma tem um envolvimento, todos os papéis, todas as pessoas, todos os times que de alguma forma podem impactar o projeto, tem um conhecimento sobre processos de negócio, sobre o que esse produto que a gente vai criar, né, vai resolver, vai ajudar a resolver, devem participar desse momento. Se as pessoas que vão transformar esses problemas, essas soluções em software codando não participarem da concepção, a chance deles fazerem errado é muito grande, galera. Então o time, sim, o time participa já desde a identificação do problema. O cliente pode participar disso aqui, pessoal? O que vocês acham? Claro, óbvio, deve. Se o meu cliente está disposto, se eu tenho um grupo, pessoas do meu cliente que estão dispostas a participar, quem melhor conhece o problema é o cliente, sempre. O profissional de produto geralmente não conhece o problema, mas o cliente conhece. Agora, o profissional de produto consegue enxergar oportunidades de solução em cima do problema que o cliente tem. Vocês conseguiram convencer o sponsor, até tirar o óculos, conseguiram convencer o sponsor a participar de um processo desse, a pessoa estava aberta, olha, é um alinhamento de expectativa, é um respaldo que vocês já vão ganhar muito grande, tá? De verdade. O cara tá participando desde o início. É outra pegada. Beleza, e aí quais são os principais entregáveis, né, galera? Se a gente pensar em entregáveis aqui, e aqui a gente fala de outcomes, né? Outcomes que daí não são outputs, não é simplesmente uma coisa que foi feita, uma tarefa que foi concluída. São outcomes mesmo que representam entrega de valor, tá? Aqui a gente pode citar pelo menos 2. A gente consegue rodar bem esse processo aqui, essa semana, a gente vai ter hipóteses validadas e um problema delimitado. Essas seriam as 2 principais entregas de valor. Com base nessas entregas de valor, vamos falar de pênalti aqui. O risco, digamos assim,
que riscos podem existir se isso daqui não rodar nessa semana, tá? Mas o pênalti seria assim, pô, a gente não Atrasa vai... o projeto. Pior ainda, Ela né? atrasa a entrega do Pode meu desenvolver produto. algo que nem vai ser usado, né? Grande chance de Desenvolver o desenvolver produto errado. o produto errado. Vamos falar bem assim, cara. Ah, mas não, isso não existe, porque eu sei. Cara, se a pessoa se posiciona assim, já nem perde tempo com o design thinking, já pula para a próxima. Tá? Aí não tem espaço no cenário para fazer isso, certo? Então tá aqui o pênalti, tá? Se a gente não fizer essa etapa, a gente tem uma grande possibilidade de desenvolver o produto errado, de trabalhar em cima da coisa errada. Galera, se a gente for pensar em riscos, que risco existe nesse processo aqui, da semana 1? Não conseguir, primeiro risco, tá? Executar em uma semana. Existe esse risco, né? O design thinking, uma prototipagem não é algo trivial para quem está acostumado a rodar. Então, daqui a pouco, em uma semana, não vai rolar isso, galera.